que a gente tem de informação é que o Cruzeiro segue conversando, né? O Samuel até falou que os presidentes estão em contato aí sobre o Vitor Gabriel, zagueiro de 21 anos do Internacional, e que o Inter avalia o jogador como um todo, né, em 10 milhões de euros. O Inter está comprando 60% do passe dele por 500 mil dólares, que era um valor fixado, ou seja, para o Inter, então, eles gostariam de receber 6 milhões de euros, né, por uma questão matemática básica, pelo jogador. Vocês acham que valeria um investimento tão grande assim no Vitor Gabriel? De forma alguma, Emerson. É um bom zagueiro, um zagueiro que tem potencial, mas que ainda tem pouca experiência. A maior quantidade de jogos que o Vitor Gabriel teve no profissional foi pelo Campeonato Gaúcho, foi pouco exigido, é bem verdade que foi bem, mas é um cara que ainda não se provou, né? Viria para o Cruzeiro como uma aposta e, dependendo das condições, poderia ser uma boa aposta. Agora, com um valor tão elevado como pede o Inter até então, acho que seria até uma aposta de muito risco, né? O Cruzeiro parece bem convicto em relação ao Vitor Gabriel, né? Porque o Samuca deu essa notícia nova a respeito dele, de que os presidentes dos clubes estão conversando, mas já há algum tempo a gente escuta o nome do Vitor Gabriel vinculado ao Cruzeiro, né? Já até falei por aqui que acho sim que é um bom zagueiro, que tem potencial, é forte, tem um bom jogo aéreo, tem características que o Leonardo Jardim gosta, mas o meu receio é o Cruzeiro ficar preso ao Vitor Gabriel, deixar de olhar outros nomes do mercado e aí, no fim das contas, talvez não conseguir trazer nenhum zagueiro canhoto, né? Ou ter que ir para um zagueiro que não chegue para ajudar, pelo menos em termos de composição de elenco, né? Para mim, o Cruzeiro já perdeu uma boa oportunidade aí, por exemplo, com o Marco Pellegrino, que foi para o Boca Juniors. É bem verdade que chegou machucado por lá, e o Vitor Gabriel ainda tá machucado, mas enfim, é um zagueiro que eu gostaria que o Cruzeiro ficasse de olho. Eu acho que foi por boas condições lá para o Boca Juniors, né, 22 anos, um zagueiro canhoto até, que já se provou mais do que o Vitor Gabriel. Tem outros nomes também no mercado que o Cruzeiro pode conseguir por melhores condições. Então, para mim, é um departamento de futebol que já tem que começar a se atentar, ou está até atrasado nesse sentido, mas, enfim, que busque ao máximo se atentar a outras situações, conversar com outros atletas, intensificar se for o caso. Porque não que se tem que descartar o Vitor Gabriel, mas claramente, por se tratar de internacional, pelo que o Inter tem pedido, e até mesmo pelo contexto atual do Vitor Gabriel, que está lesionado, e foi a segunda lesão dele em meio à grande sequência que ele teve no profissional, acho que tem ponderações importantes aí para o Cruzeiro fazer, e sinceramente não se tem motivo algum para olhar ele como a única opção. É um bom atleta, um atleta promissor, mas é também muito comum que as equipes queiram valorizar um pouco mais esse tipo de situação, e acho que é exatamente isso que tem feito o Internacional. Através do Roger, o próprio treinador já falou muito bem do atleta. Como disse o Caio, né, o maior destaque foi no campeonato estadual, onde a gente sabe que o nível de enfrentamento é bem baixo com relação a outras competições que o Inter está dentro da temporada. Um investimento também que eu acredito ser muito alto do Cruzeiro, e fica muito claro também que a partir do momento que o Cruzeiro está em busca de atletas jovens, tem que estar também entendendo que o mercado costuma ser hipervalorizado, e isso força com que o Cruzeiro e o atleta também faça com que o Cruzeiro seja ainda mais estratégico, pensando que dá para ser uma equipe ambiciosa, com responsabilidade financeira, mas haja também com cautela. Não cair muito nessas seduções desses clubes, principalmente o Internacional, que vive um momento financeiro conturbado e queira valorizar o seu produto. Então, acho que o Cruzeiro precisa ser responsável, mas também ser muito maduro nesse quesito. O Inter parece aquele clube que não quer vender e joga o preço, tipo assim, eles não vão pagar isso aqui, né? Não vão mesmo, ninguém vai pagar isso, gente, pelo amor de Deus. E uma coisa que me chamou a atenção no Vitor Gabriel é que ele tá aí com 20 jogos pelo Inter na temporada, mas se a gente pegar partidas competitivas, assim, de um nível mais alto, né? São 3 jogos de Libertadores, 3 jogos de Campeonato Brasileiro, 2 da Copa do Brasil que foram contra o Maracanã, né? Que é um clube de uma divisão
inferior, e ele jogou basicamente o Campeonato Gaúcho, né? Foram 12 partidas no Gauchão, e aí ele jogou os clássicos contra o Grêmio. Então, assim, é um jogador que tem aproximadamente 10 jogos, né? Assim, mais relevantes do nível que a gente está buscando aqui em Série A. Então, eu acho que é muito pouco para você fazer um investimento desse tamanho. Teve até uma mensagem aqui que eu concordo muito, do Raildo Júnior. Para gastar esse valor no Vitor Gabriel, é melhor contratar o Valentim Gomes, que custaria um valor próximo, né? Pelo que foi noticiado ali. Aí não sabemos, sabemos que é difícil negociar com o Vélez, né? Mas eu acho que é um jogador bem mais comprovado do que o Vitor, e a idade não é muito diferente, né? 21 anos, 22 também. São zagueiros de prateleiras completamente diferentes, né? Como falei, acho o Vitor Gabriel um bom zagueiro, mas viria ao Cruzeiro como uma aposta. No caso do Valentim, já não acho que seria assim. Apesar da pouca idade, foi um cara que já se provou muito mais, né? Com passagem por seleção sub-20, disputando Olimpíadas, sendo campeão argentino com o Vélez e titular durante toda a campanha, até em alguns momentos sendo capitão. E aí nessa temporada jogando, disputando até Copa Libertadores da América, mantendo o alto nível. Acho que é um cara bem diferente aí do Vitor Gabriel e que com certeza valeria muito mais o investimento do Cruzeiro. E o Matheus Pereira vai ter renovação? Tix, essa é uma pergunta que nós ainda não temos resposta, mas agora o Cruzeiro já está, pelo menos, planejando começar essas conversas para renovação contratual, informação que o Samuel trouxe ontem, está lá na Central da Toca também. O contrato do Matheus Pereira vai até o meio do ano que vem, 30 de junho de 2026, e o Cruzeiro está disposto a buscar o atleta e o seu staff agora para conversar sobre uma extensão desse contrato. Caio, Amanda, e aí? O que vocês acham? Tem que renovar mesmo? É o momento? Espera um pouquinho mais? E mais importante, né? Vocês acham que o Lucas Silva, o Matheus Pereira deve seguir no Cruzeiro? Ou vocês são daqueles que vamos tentar negociar ele porque não está fazendo tantos gols e dando tantas assistências quanto no ano passado? Eu sou muito favorável, Emerson. Sou muito favorável à permanência do Matheus Pereira. E aí, se no caso do Lucas Silva, alguns acham que o Cruzeiro se precipitou, no caso do Matheus Pereira, certamente não existe esse ponto, né? Porque é um cara que no meio do ano que vem já vai ter o seu fim de contrato, no início do próximo ano podendo assinar um pré-contrato, e a gente sabe do mercado que tem o Matheus Pereira, né? Um cara que no início do ano, por pouco, não foi para o Zenit, por um valor bem considerável, né? É um cara que, apesar de não ser tão jovem mais, ainda atrai interesse aí, talvez, de mercados alternativos, né? Até dentro da Europa, de alguns centros menos relevantes. E no futebol brasileiro, acho que não é diferente, né? Porque poucos caras têm tanta qualidade como o Matheus Pereira na posição. Então, espero que haja essa renovação. Não sei se vai ocorrer de uma maneira rápida, né? Até vendo, por exemplo, o que ocorreu antes da compra do Matheus Pereira, né? Se teve ali uma certa apreensão, os dois lados batendo o pé por certas questões, mas no fim das contas deu certo. Eu quero ver o Matheus Pereira por muito tempo com a camisa do Cruzeiro. Tenho a impressão que depois que ele se tornou pai, até mesmo depois da chegada do Leonardo Jardim, ele tá um pouco mais engajado com o clube, né? Não que tenha faltado profissionalismo, mas claramente a gente viu o Matheus Pereira que no início do ano estava muito pendente aí ao futebol europeu, né? Que tinha essa vontade. Não sei se ela permanece tão viva. Eu tenho a impressão de que o Matheus Pereira hoje está mais satisfeito com a camisa do Cruzeiro, entendendo que o melhor lugar no momento é que ele esteja por aqui, né? Tem muita coisa envolvida em uma possível renovação, mas espero que ele fique, né? E aí tem a questão dos números. Eu sim acho que o Matheus Pereira precisa entregar mais números, como foi na última temporada, onde foi muito bem. Isso é importante para um camisa 10, para um cara como ele que joga tão próximo ao gol e que tem qualidade também, né? Qualidade para dar assistências, para fazer gols. Mas mesmo assim, acho que o Matheus Pereira vem numa boa sequência de jogos, vem se mostrando importante para o funcionamento do time. E se o Cruzeiro eventualmente perder o jogador, vai ser uma perda praticamente irreparável, né? Porque é um cara muito específico, que está bem adaptado, então que ocorra essa renovação, né? E mais uma vez, aí falando sobre o Leonardo Jardim, se o Cruzeiro já está planejando a sua renovação, é porque o treinador também deseja contar com o Matheus Pereira, né? Então, tomara que essa história aí tenha
um final feliz e sem tanta novela. Acho que o Cruzeiro acabou ali amadurecendo também com relação a esse tempo de análise de uma renovação, viu, Caio? Porque o Cruzeiro se antecipa nesse momento para uma possível renovação, já pensando que talvez o tempo de análise do Cruzeiro seja diferente do tempo de análise do atleta, que costuma muitas vezes, se tratando de Matheus Pereira, prolongar um pouco mais nessas histórias. O Matheus é um dos principais nomes do Cruzeiro. Acho que ele vive uma virada de chave, ajudando e entendendo muito bem aquilo que deseja o Leonardo Jardim. Assim como aconteceu com outros atletas, essa virada de chave foi muito importante, coletivo do Cruzeiro. Ele que já atraiu essa proposta do Zenit, e é natural que um atleta que vem desempenhando em campo atraia ainda mais, né, novos olhares aí do mercado. O Cruzeiro cada vez mais tem se tornado uma equipe com vitrine, né, para o mercado, pela posição dentro da tabela, pela maneira também de conduzir a equipe. Com certeza o Cruzeiro vem fazendo uma boa gestão e isso naturalmente vai atrair também os olhares das outras equipes que até então não viam o Cruzeiro como algo valioso para o mercado e hoje acredito que seja diferente, né? Acho que a partir do momento que a diretoria quer garantir a permanência do jogador, acho que mostra também que o atleta é valorizado aqui dentro, né? Traz segurança também para o Leonardo Jardim e mostra que esse projeto, através do Pedro Lourenço, é um projeto sério, né? Um projeto profissional e que cada vez mais vem se afirmando, principalmente com a chegada do Leonardo Jardim e o trabalho que ele vem executando também em vários setores dentro da instituição. É uma jogada de bastidor, mas que, para mim, pode fazer muita diferença na questão do desempenho esportivo e no encaixe do clube, porque é um atleta identificado com o Cruzeiro, torcedor do Cruzeiro, que aparentemente está feliz aqui e que automaticamente deve querer também ficar. Agora, a partir do momento, e aí vamos abrir um parênteses aqui, a partir do momento que o Cruzeiro faz o movimento com o Marquinhos, eu não vejo o porquê de não fazer com o Matheus Pereira, porque o Matheus entrega muito mais ao Cruzeiro esportivamente e pensando também a nível financeiro, é um atleta que pode trazer também um bom recurso financeiro ao Cruzeiro. É claro que o torcedor às vezes fica se perguntando se vale ou não vale a pena fazer esse tipo de movimento, mas eu pego sempre como exemplo o movimento que o Cruzeiro fez com relação ao Marquinhos, que é um atleta que eu não teria feito esse tipo de movimento e não vejo porquê, nesse momento, do Cruzeiro não querer valorizar outros atletas, como é o caso do Matheus Pereira. É isso, eu tô vendo algumas mensagens aqui, uma me chamou a atenção particularmente, o Sérgio Luiz falou aqui, ó, desculpa, Caio, mas não concordo, Matheus Pereira não decide uma partida, não bate uma falta bem, pênaltis, nem pênalti o cara bate, sou a favor de liberar e trazer um decisivo, não consigo enxergar isso que vocês falam do Matheus Pereira. E aí eu faço uma pergunta pro pessoal do chat aí, quem seria esse camisa 10 que vocês acham assim, que o Cruzeiro pode trazer? E aí vamos falar assim, Rodrigo Garro, não vai sair do Corinthians para o Cruzeiro, tá? Não vai sair, eu tô contando para vocês. Quem seria esse camisa 10 aí? Mandem nomes aí no chat que a gente vai tentar analisar a situação deles aí, a viabilidade, tá? Quem seria? Porque o Alex, infelizmente, se a gente quiser um camisa 10 igual o Alex, não tem. Inclusive o Alex que agora vai treinar o Operário lá na Série B, tá? Mas não tem esse jogador. Mas mandem esses nomes aí,